aos nossos palestrantes. O professor Alcino, representante do CFM, está na sala. Por favor, professor Alcino, Serte Neto na mesa aqui, por favor, representante do CFM. E vamos dar início, então, a um simpósio extremamente importante, num momento extremamente importante, que a academia está sediando, então, essa discussão sobre os aspectos regulatórios dos cursos de medicina. Eu vou fazer uma rápida apresentação que eu acho fundamental nesse momento para situar as pessoas que não estão acompanhando esse processo nos últimos 20 anos, pelo menos, e que ficou com a temperatura mais alta nos últimos 5 anos. Então, desde abril de 2018, acho que a maioria é ciente que está em vigor uma moratória sobre a abertura dos cursos de medicina. E a ideia do governo, na época, era reavaliar o quadro de formação de médicos. Foi imposta por uma portaria do MEC e suspendeu por 5 anos a publicação de editais e a abertura do formulário do MEC para depósito de propostas de curso de medicina. E o término está previsto para abril de 2023. Por isso a urgência, né, professora Helena Sampaio, da gente discutir esse assunto. Em 2018, a portaria final, já mais para frente da portaria inicial, ela sofreu uma alteração em que a suspensão, essa moratória, não se aplicava aos cursos de medicina autorizados nos âmbitos dos editais de chamamento público, que já estavam tramitando ou concluídos, não se aplicava aos pedidos de aumento de vagas de medicina protocolados no MEC até a publicação da portaria, então esses processos seguiram, e aos cursos de medicina pactuados no âmbito das universidades federais. Além dessas exceções, algumas instituições obtiveram liminares na justiça e conseguiram, então, abrir processos e dar andamento a cursos de medicina em diversas localidades do país, incluindo São Paulo, que abriu uma quantidade razoável de vagas de medicina numa cidade que já existia uma quantidade enorme de vagas. Isso, especialmente instituições de ensino privado. Em maio de 2023, o MEC publicou uma portaria que permitia criar e ampliar vagas de medicina até 100 vagas, e, com a pressão de diversas entidades, incluída aí a MP, CFM, etc., o MEC revogou a medida 4 dias depois. No dia 31 de dezembro de 2022, o último dia do governo anterior, o MEC publicou uma portaria que autorizava a abertura de novos cursos de medicina, desde que seguisse algumas regras. E as exigências eram mínima estrutura para atividade de laboratório, unidade de saúde de escola, exigência que os cursos privados fizessem uso da rede pública local e com repasse de 10% da receita bruta para o SUS, destinação anual de 10% de vagas de bolsa de estudo integrais a estudantes residentes na região que o curso fosse aberto e que tenham renda familiar até 3 salários mínimos. Então, assim, me pareceu até que era uma portaria quase que seguindo a orientação do governo que queria entrar. Mas o governo que entrou, obviamente, suspendeu a portaria, revogou, suspendeu várias, e o segundo novo ministro da Educação, que é representado pela professora Helena Sampaio, doutor Carlos Santana, ele revogou a portaria para que houvesse uma avaliação criteriosa desses termos, o que é importante. Então, até 2013, essa é uma coisa histórica, quem trabalha com medicina lembra disso, até 2013 não existiam muitos aspectos regulatórios definidos para a abertura de escolas médicas.
e principalmente para ampliação de vagas. Seguia um ritual normal para qualquer curso novo. A instituição pública ou privada apresentava ao MEC, via formulário do MEC, uma proposta de ampliação ou criação de curso, e o Ministério aprovava a maioria das solicitações que tivessem atendendo aos critérios mínimos de qualidade. Normalmente indicava uma visita em loco e, a partir daí, autorizava ou não. Apesar disso, uma certa simplicidade para se obter um curso de medicina na época, a abertura de curso de medicina era baixa, como a gente vai ver adiante, se comparado com o que aconteceu a partir de 2013. Em 2013, com a introdução do programa Mais Médicos, o governo determinou regras que não existiam rigorosamente e passou a definir o número de vagas e as regiões e municípios que elas poderiam ser abertas. O objetivo, segundo o governo de então, era fixar médicos daquela região que se formassem lá e continuassem lá. Então, o governo pretendia deixar de atender interesses de instituições, especificamente, passaria a priorizar necessidades de estados e municípios. A estimativa do governo na época era aumentar em 11 mil vagas os cursos de medicina até 2017. O programa, então, do Critérios dos Mais Médicos incluía, para autorizar as instituições, as novas faculdades de medicina, incluía um chamamento público, via edital, uma pré-seleção dos municípios para autorização de funcionamento dos cursos de medicina. Aí também tem que se discutir se existiam critérios políticos ou era puramente critérios técnicos em relação aos municípios. Relevância, óbvio, né? E necessidade social do curso naquele município. E importante, existência de redes de atenção à saúde do SUS, que tivessem equipamentos públicos adequados. Outro aspecto interessante desse programa é que pelo menos 30% da carga horária do internato médico na graduação seriam desenvolvidos na atenção básica, em serviços de urgência e emergência do SUS, respeitando um tempo mínimo de 2 anos de internato. Então, se esperava formar médicos que pudessem atender imediatamente nos postos de saúde da família, nas UPAs e etc., sob alguma supervisão, mas atendendo talvez 50% a 60% da necessidade da população. Já em 2018, o governo definiu regras para o aumento de vagas de medicina nas instituições que não estavam incluídas na moratória. Então, aquelas instituições que já estavam em andamento, algumas regras para aumentar as vagas eram número de leitos do SUS disponível, maior ou igual a 5 por aluno, número de alunos por equipe de atenção básica menor ou igual a 3, a existência de leitos de urgência e emergência em pronto-socorro, e aí uma situação bastante interessante, que era a existência de pelo menos 3 programas de residência médica nas especialidades prioritárias: clínica médica, cirurgia, ginecologia, obstetrícia, pediatria e medicina da família, que tivessem já implantados ou em implantação. E a instituição teria que ter um hospital de ensino ou unidade hospitalar com mais de 80 leitos. A distribuição, então, dos cursos de medicina pelo Brasil hoje, desde a criação da Lei dos Mais Médicos em outubro de 2013 até a moratória em abril de 2018, foram abertos 114 novos cursos e faculdades de medicina e mais de 10 mil vagas apenas nas instituições novas, fora as que aumentaram o número de vagas. Após o início da moratória, até dezembro de 2022, foram criados 67 cursos de medicina, e aí já no âmbito de uma judicialização.
E, segundo dados do MEC, o Brasil tem hoje 388 cursos de medicina em funcionamento. Apenas em 2022, ano passado, foram autorizados 1.145 vagas de medicina em 15 novas instituições. Desse total de escolas médicas hoje do Brasil, 38% estão concentradas no Sudeste. E a distribuição até dezembro de 2022, se tiver alguma alteração, é pequena: região Norte, 11% dos cursos, Nordeste, 26%, Centro-Oeste, 9%, Sudeste, 38% e região Sul, 15%. O MEC hoje acumula, uma conversa recente com a professora Helena Sampaio, eu tinha colocado 200, mas já são 223 pedidos judiciais, estão judicializados nas séries, esses cursos, pedindo abertura, e vem sendo feitas há 5 anos, desde que iniciou a moratória. Isso foi informado pela Advocacia Geral da União. A Associação Nacional de Universidades Privadas, a ANUP, questiona a abertura de cursos privados de medicina sem o chamamento público. Então, a ANUP sugeriu e entrou com uma ação dizendo que esses pedidos de curso devem ser suspensos porque eles devem seguir o que estava previsto na lei dos mais médicos. E aí depois eu vou perguntar, com muita tranquilidade, porque eu também trabalho numa instituição privada que tem um curso de medicina judicializado, eu vou perguntar aos grandes grupos por que eles querem proibir isso. Se é para não ter concorrência ou se é porque estão realmente preocupados com a qualidade. Então, a ANUP protocolou uma ação pedindo que sejam invalidadas todas as liminares que obrigavam o MEC a analisar a criação de vagas e abertura de cursos de medicina. Essa é a situação atual, talvez uma mínima alteração. Cursos de medicina no Brasil, nós temos 137 na rede pública, 213 na privada. E interessante que existem grandes grupos no setor de ensino médico com uma quantidade de vagas enormes. Por exemplo, a empresa Anfia tem 17.500 vagas de medicina, a Ânima tem 10.800, o Edux tem 7.500, o nosso representante do Edux está aqui, vai participar da mesa, ainda não tinha visto o Silvio, não sei se já chegou, mas se chegou pode vir para a mesa, nós vamos ouvir a posição deles, e a Serra Educacional, 2.800 vagas. Então, são grandes grupos privados com uma quantidade grande de vagas de medicina. É suposto que a mensalidade média é R$ 8.700, acho até que mais, obviamente que isso é um grande business também que tem que ser discutido, e o valor de cada vaga de um curso. E nas operações de fusão, últimas que aconteceram, variaram de 1 milhão até 2.200.000 por vaga. Então, realmente, vamos imaginar um curso de medicina de 60 vagas, que é o pedido até singelo, né, professora Helena? 60 vagas vezes 1,5 milhão, quanto que já não estaria valendo. Então, assim, também quero discutir que nos últimos anos muitos cursos pequenos de medicina fizeram fusão ou venderam suas vagas para os grandes grupos. E, na realidade, entrou bastante dinheiro para eles. Eu estou dizendo que eu falo isso com muita tranquilidade porque eu também sou de uma universidade privada que está com curso de medicina judicializado, e eu tenho interesse de abrir um curso também, mas também tenho que criticar. Essa aqui é uma evolução dos cursos de medicina. Se nós pegarmos o ano 2000, nós tínhamos 53 cursos privados e 54 públicos, então eram 107 cursos, e equilibrado público e privado. E isso foi crescendo vertiginosamente, até que em 2019 nós chegamos em 219 privados e 119 públicos, quase o dobro do crescimento. Então, esse aumento dos cursos de medicina no Brasil, a partir do programa Mais Médico foram criados mais 114, e mesmo depois da moratória, mais 67.
E aí as perguntas que vão ficar para hoje, para discutir com as autoridades e as entidades públicas e privadas, é o que vai acontecer com a abertura de novos cursos de medicina após o fim da moratória, que é muito próximo, né? A professora Helena Sampaio deve estar bastante agitada lá no MEC com isso. Quer dizer, vai ser o quê? O que o MEC e o Ministério da Saúde pensam? Vai abrir um formulário MEC mediante uma regulação importante? Provavelmente esse é o caminho, né? Regular, porque é muito difícil proibir a abertura de cursos de qualquer origem numa democracia, no sistema capitalista. Então, não sei, vai abrir o formulário médico, o formulário MEC, o programa Mais Médicos vai se envolver novamente em faculdade de medicina, porque ele foi lançado há 3 dias, uma nova edição do programa Mais Médico, mas não se tocou em faculdade de medicina até o momento. Então, o que o MEC e o Ministério da Saúde também esperam desses 220 e poucos pedidos que estão judicializados? Se abrir o formulário, acho que isso tudo cai, vai depender também de uma decisão do STF, se vai dizer que a moratória é constitucional ou é inconstitucional. Se a moratória for constitucional, os pedidos estão judicializados e se encerram. Se a moratória for inconstitucional, acho que eles vão andar. Então, assim, é uma discussão realmente de temperatura alta. A gente quer ouvir as entidades, quer ouvir o MEC, Ministério da Saúde, a AMP, CFM, a ABEM e as entidades públicas e privadas. Então, passo a palavra agora e agradeço muito a presença da professora Helena Sampaio, secretária de Regulação de Ensino Superior das séries do MEC, que nos deu a grande honra de estar aqui presente nesse simpósio. Bom, primeiramente, agradeço o convite da Academia Nacional de Medicina, né, por meio do seu presidente, doutor Francisco Sampaio. Saúdo os membros desta mesa, os senhores e senhoras presentes neste encontro de hoje para discutir os aspectos regulatórios dos cursos de medicina. Eu acho que o doutor Francisco colocou questões aí, né, bastante desafiadoras, né, sobretudo para quem está aí à frente das séries hoje, né, e temos o término da moratória no começo de abril, mais precisamente a 5 de abril. E certamente todo o MEC, né, o ministro, nós vimos nos debruçando, né, sobre todos esses dados aí que foram apresentados, e, se me permite, eu vou continuar um pouco pautando a minha fala, a partir, eu deixei os dados, e, se fosse possível, aí, Janice, os slides pautar, da professora Helena Sampaio. Por favor. Na verdade, todos acho que já conhecem bastante, né? Suficientemente esses dados, mas eu acho que é sempre importante a gente, né, o que eu apresento aqui é um panorama das matrículas, né, dos cursos em medicina nos últimos anos. Por favor, os dados convergem, certamente, a mesma fonte, né, professor, dos apresentados anteriormente. Mas o que nós chamamos a atenção aí, né, nesse período, é o crescimento, né, de 32, a partir, né, a gente tem um ponto de inflexão aí, como já foi colocado, que é 2018, né, que é justamente o ano da portaria que deu a moratória de 5 anos, proibindo a abertura, né, suspendendo, melhor, a abertura de novos cursos.
E, a partir dessa moratória, o que nós temos foi um processo contrário, né, que foi uma ampliação aí do número de novos cursos de medicina, né? Se olharmos ali a lista do setor privado, nós temos 32 novos cursos criados neste período. Alguns desses cursos, eles fazem parte do Mais Médicos, né? Uma parte pequena. E nós temos uma quantidade aí de 11 novos cursos no setor público, no período 2018 a 2021. Né? É um crescimento realmente bastante intenso aí dos cursos de medicina. Podemos passar para o outro slide, por favor? Nesse slide, a gente tem o crescimento das matrículas, né? No setor público, nós tivemos pouco mais de 20.000 matrículas novas nos cursos de medicina, e no setor privado, houve quase que de 109.000, passamos para 158.000 matrículas, né? E mais um pouquinho aí. Então, há um crescimento também bastante grande aí a partir de 2018. Podemos passar para o próximo slide. Aí é interessante, né, que é um pouco algum dado, separando por categoria administrativa, separando esse setor lucrativo e o setor sem fins lucrativos, né, privado, ambos privados, e o setor público, nós temos também esse movimento de crescimento, né? Entre 2017, que é um ano anterior à moratória, e 2021, o setor privado lucrativo ele ultrapassa o setor público em termos de número de matrículas de medicina, né? Até então, o setor público ainda tinha uma predominância nessa área, nesse curso. As instituições sem fins lucrativos ainda detêm o maior percentual de matrículas no país em medicina. Isso também é um dado interessante para situarmos aí esse fenômeno, né? Hoje, a distribuição, nesse quadrinho aí, nós temos 33% das matrículas no setor lucrativo, 30% no setor público e 37% no setor privado sem fins lucrativos, né, nesse total de matrículas. Podemos passar, acho que, para o próximo quadro. Aí enfim, é a ilustração desse crescimento, né? E que a gente vê realmente esse crescimento maior, né? Desde 2017, do setor lucrativo, né? Ele ultrapassa o público e está chegando já muito próximo do setor privado sem fins lucrativos. Então, eu acho que esses dados é um pouco para situar esse movimento, né? Que o que se constata disso tudo é que a moratória ela não trancou, ela não travou, né? Ela não foi um empecilho para o crescimento da oferta de cursos de medicina e, consequentemente, de matrículas nesse curso, né? Agora, nós, olhando esses dados, né, e complementando um pouco com a demografia médica do Brasil, aquele estudo do Mário Schaeffer, e nós chegamos, e equipe, evidentemente, hoje o que nós temos ali naquele trabalho, naquele estudo, é que o número de médicos hoje, por 1.000 habitantes, ele está em 2,6, né? 2 médicos, 0,6 por 1.000 habitantes, né?
E, segundo o estudo, né, e eu estou me pautando aqui nos dados deles, né, desses 562.229 médicos hoje, eles resultam de um crescimento dos últimos 20 anos, né, em que o número de médicos dobrou no Brasil. E, nesse mesmo período, nos últimos 20 anos, a população brasileira cresceu 27%, né? Ela não dobrou de tamanho. Então, isso é um dado importante, né? Olhando pelos dados desse estudo, contrariamente ao que se ouve muito por aí, é que não haverá um apagão de médicos, né? Como muitas vezes a gente ouve dizer por aí, e eu estou aqui me baseando nesses dados apresentados na demografia médica, né? De 2010 a 2023, portanto, um período maior do que esses que eu apresentei aqui com os dados do Censo da Educação Superior, novos médicos passaram, né, a atuar no Brasil já como um reflexo da abertura de cursos e de vagas de graduação na medicina, né? Entre 2005 e 2010, nós tivemos um crescimento de 15,2% no número de médicos, né? O crescimento da população no mesmo período, de 2005 a 2010, foi de 5,9%, né? Desde 2010, a taxa de crescimento do número de médicos foi, no mínimo, 2 vezes maior que a taxa de crescimento da população, né? Então, ele nos fornece alguns dados, como 25% crescimento, 0,1 crescimento de médicos de 2010 a 2015, 5,1 crescimento da população. No período 2015-2020, o crescimento do número de médicos é de 24,7% e o crescimento da população é de 4,8%. No período mais recente, 2020-2022, nós tivemos um crescimento de 8,6% no número de médicos e de 1,6% da população brasileira, né? Segundo ainda esse estudo, né, o crescimento de médicos ele vai ocorrer em períodos subsequentes, sempre, evidentemente, a maior abertura de cursos e vagas de graduação em medicina, né? Esse é um movimento que parece óbvio, né? Mas é importante ser constatado, né? O mesmo estudo, né, ele estima que a taxa de crescimento de médicos para 2025 seja da ordem de 30,7%, enquanto a população geral do país vai crescer 3,1%, né? Em 2025, eu ainda estou usando os dados do estudo Demografia Médica do Brasil, a estimativa seria uma relação de 2,991 médicos, né, por 1.000 habitantes, né? Uma taxa muito superior à taxa de 2015, né? Então, o que esse estudo mostra, né, na verdade, é que essa taxa de médicos por 1.000 habitantes, na verdade, nos coloca próximo de países desenvolvidos. E, por outro lado, esse estudo mostra um grande problema, que é a distribuição geográfica desses médicos, né? Hoje, há uma grande concentração das regiões Sudeste e Sul, né? Enquanto as regiões Norte e Nordeste ainda encontram numa taxa inferior à taxa nacional. Se a taxa nacional está em 2,41, né, médicos por 1.000 habitantes, na região Norte nós temos 1,45 por 1.000 habitantes e no Nordeste de 1,93 por 1.000 habitantes.
contrariamente, né, para ter essa média mais elevada, a região sudeste tem 3,39 médicos por 1.000 habitantes, centro-oeste 3,10 e no sul 2,95 médicos por 1.000 habitantes. Bom, todo esse quadro, né, eu acho que não é de todo novo para os senhores e senhoras, né, que estão aqui hoje presentes, né, talvez esses números já sejam bem conhecidos, mas é importante a gente apresentá-los, né, para saber o que a regulação hoje, que aspectos, né, da regulação da oferta de cursos de medicina no Brasil exigem que levemos em consideração, né? Na verdade, são dados, né? São dados de crescimento, são dados de expansão da oferta de cursos de medicina, apesar, né, da moratória que tem de 2018, essa distribuição desigual do número de médicos por 1.000 habitantes no país, né? E um movimento de concentração nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Um outro dado também que eu gostaria de trazer para vocês, e esses são mais das séries, eu acho que, né, da nossa secretaria, que são, como eu falei já, né, a moratória ela não estancou, né, o crescimento de cursos de medicina, né, e, consequentemente, de número de estudantes matriculados. Pelo contrário, né, ela parece que incentivou um movimento maior aí, por meio de judicializações, né? Hoje, nas séries, e quando eu falo hoje, assim, eu digo ontem, né, os dados tirados do IMEC ontem, nós tínhamos 226 processos protocolados, né? Desses todos, né, que entraram no sistema séries mediante judicialização, sob júdice, né? 187 refere-se a autorizações, né, para ampliação, né, do número de vagas, mais autorizações vinculadas a credenciamento de campos fora de sedes, né, e 36 autorizações vinculadas a credenciamento, ou seja, novos cursos, né? Então, hoje, nós temos uma grande quantidade, né? Vocês imaginam que 226 processos envolvendo aí abertura, nós estamos fazendo uma conta aí, meio de padaria, uma média de 100 vagas por curso, alguns pedem mais, né? Alguns um pouquinho menos, mas a gente estaria movimentando aí uma quantidade fenomenal de novos estudantes, né? Caso esses processos seguissem aí o fluxo normal das séries, né? Alguns é um processo lento, né? Eles seguem, como foi exposto aqui pelo doutor Francisco, todos o fluxo, né, dos processos dentro das séries vão para o INEP, né, para fazer avaliação em loco, no caso, né, de credenciamento e tal, com os dados do INEP, depois volta para as séries, daí as séries envia para o Ministério da Saúde para ver a questão dos leitos, né, aqueles 5 leitos por matrícula, por aluno matriculado e tal. Quer dizer, e depois vai para o CNE, né, em alguns casos e tal. Mas hoje encontram 5 processos, por exemplo, já em homologação do parecer no CNE, 92 em avaliação do INEP, e os números são, assim, realmente grandiosos, né? E a semana, daqui 15 dias, né, a moratória expira, a séries está, né, e o Ministério da Educação, por meio do
do ministro Camilo Santana, nós estamos nos movimentando, ouvindo muito, né, sobretudo as entidades aí, as associações de classe, as entidades representantes, né, de todo o setor aí de formação médica no país, né, as academias, os órgãos de classe, as entidades também representativas do setor privado, do setor público, né? Então, eu acho que a série está nesse movimento de escuta, né, de ouvir muito, estamos com muitos subsídios e já alguns encaminhamentos que certamente não serão divulgados hoje, né, porque isso depende ainda da análise do ministro, né, e da aprovação dele para os encaminhamentos que fizemos para esse grande desafio, que é o fim da moratória e o que a séries vai apresentar como política de regulação da oferta de cursos de medicina no país. Né? É um desafio enorme, né? Eu repito isso, não é fácil, né? As posições, né, são muito controversas, né? As próprias ações pela constitucionalidade e pela inconstitucionalidade que estão lá no Supremo Tribunal já dão conta, né, de como não é um tema fácil, né, uma questão fácil. Então, é isso. Então, eu acho que hoje, né, como estou como secretária das séries, nesse lugar, né, na Academia Nacional de Medicina, que é essa, e agradeço a oportunidade de estar aqui e poder ouvi-los, né, fazer essa escuta, né, de pessoas tão envolvidas com a educação médica no país. Então, é realmente uma honra e eu agradeço muito o convite de estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado, professora Helena Sampaio, secretária da SERES, que é a secretaria mais importante para a gente aí, né? Do MEC. Eu agora vou chamar o Ministério da Saúde, eu estou vendo a professora Isabela Pinto, mas eu não sei, porque vocês tinham uma agenda aí complicada, eu não sei se o Elvésio vai falar. Ele tinha Ele pedido está entrando. Ele quer falar agora? Ou... porque nós estamos aqui com um encontro com 400 com representantes dos estados todos no Brasil, mas eu combinei com ele está entrando, mas eu inicio, vamos dividir o nosso tempo, 5 e 5 para cada um. Isabela, a gente vai ter um amplo tempo depois, às 18h10 até 20 horas, para falas e discussão. Talvez você pudesse apresentar aqui uma breve visão do Ministério da Saúde. Se você puder voltar às 18h, vai ser super importante. Tá bem, está bem. Um pouquinho agora. Se eu não voltar, Elvésio volta. Mas eu queria dar boa tarde a todos vocês, agradecer muito o convite da Academia Nacional de Medicina, dizer que é um prazer estar aqui. E, enquanto secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde desse ministério, uma das nossas preocupações maiores é pensar essa questão da regulação da formação. Como disse a secretária Helena, e um dos atos que nós comemoramos muito essa semana, que ocorreu na segunda-feira, foi a assinatura pelo presidente de um decreto que compõe uma comissão interministerial, onde participam, não é, secretária Helena, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, o que revela o cuidado e a grande preocupação que nós temos em refletir e, junto com vocês, chegar ao melhor modelo para essa regulação. Eu ia trazer um pouco dos dados também, mas a secretária Helena já trouxe da demografia médica, que tem nos guiado, né? Esses dados têm nos guiado e produzido muitos elementos. Nós temos um outro projeto em andamento também, que estamos agora analisando os dados, onde estudamos todos os projetos das escolas médicas, né? De toda a totalidade das escolas, com algumas entrevistas, para também buscar a complementação dessa avaliação, que passa muito por olhar a qualidade dessa formação.
Então, a nossa preocupação, né, quando nós falamos de regulação, é discutir a regulação da formação, a regulação do exercício profissional, a regulação das relações de trabalho, mas o nosso debate é hoje, porque somos a Secretaria do Trabalho e da Educação, é hoje trazer como estamos pensando, vamos completar os 100 dias, né, de governo em abril, então estamos nesse movimento de conformar o melhor grupo e as melhores informações para poder desenhar essa regulação dessa formação do curso, e no caso, em discussão aqui, os cursos de medicina. Então, é importante dizer que, sem dúvida, um trabalho que seja articulado com todas as instâncias envolvidas para a discussão desses marcos regulatórios é uma coisa, e a nossa ministra tem pontuado em todos os seus discursos, que hoje nós temos o Ministério da Saúde, que é o Ministério do Diálogo, né? E assim tem sido também conduzido pelo presidente em relação aos ministérios, e esse trabalho todo que o ministro Camilo, que a ministra Anísia tem feito para articular as nossas equipes, eu acho que é fundamental para que possamos avançar na qualidade desses processos. E pensar essa prática regulatória, nós temos que ter em vista e como horizonte o profissional que vai atuar no nosso sistema único de saúde. Né? Ter como horizonte, é esse o papel do Ministério, quando a SERES envia e nós emitimos os pareceres com muito cuidado, né? Inclusive analisando os cenários de prática, para que a gente possa, nesse movimento, ter o maior cuidado com a aprovação e credenciamento desses cursos. Então, para o Ministério, é fundamental ter como horizonte o nosso Sistema Único de Saúde, a efetivação do direito à saúde, a lógica do trabalho resolutivo, né? E o SUS é complexo, né? Formado por muitos subsistemas, né? Quase 6.000 subsistemas, se considerarmos o número que temos de municípios, mais os estados e mais toda a rede federal. Então, isso exige de nós, né, que estamos aqui e representamos nesse encontro diferentes instituições, um esforço conjunto para realmente conseguir avançar. E aí precisamos sentar mesmo, conversar, discutir numa mesa de negociação que seja capaz de chegar a um bom termo, analisando todas as variáveis que precisamos avaliar nesse país continental. Né? Hoje, né, a secretária Helena trouxe muitos dados e tem que completo essa demografia, não sei se todos tiveram acesso, mas é uma outra questão que nos preocupa também. Hoje nós saem em média 40.000 médicos, temos 16.000 vagas de residência, precisamos discutir também o modelo das residências. Então, o que eu quero dizer é que isso também está na pauta do nosso debate, das nossas discussões. Temos levantado também, estávamos aqui nesse encontro discutindo o tema da regulação, e muitas evidências têm mostrado os processos enormes de judicialização, inclusive para a criação de novos cursos, e que esse também tem sido um caminho, não é o melhor caminho, né, para resolver essas questões. Isso nós temos certeza que não é. Né? Muitas das ações judicializadas têm um parecer positivo, né? Mas essa análise mais profunda que nós temos, que o MEC tem, que o Ministério da Saúde tem, em relação à melhor forma de autorizar e os critérios, né, que temos para avaliar, eu acho que esse, sem dúvida, é a melhor forma de nós realmente conseguirmos avançar nesse movimento, né, que seja pautado por uma ação mais democrática e que pode ser mais resolutiva, né, principalmente a partir da experiência que nós temos vivido nos últimos anos e os prejuízos, né, que essa falta de diálogo pode provocar. Né? E eu digo isso com as diferentes instâncias que temos que dialogar, com o próprio Conselho Federal de Medicina, que é uma autarquia federal, né? Então, assim como a União. Então, eu acho que o nosso movimento todo, né, de fortalecer essa conversa, esse diálogo, no sentido de fazer
e fortalecer a nossa capacidade de regulação, porque eu tenho certeza que se é um desejo que nos une, é de qualificar os nossos profissionais médicos, né, e de ter uma qualidade de atendimento nos sistemas de saúde que garanta a defesa da vida. Então, o que nós temos buscado aqui, e eu espero que essa nossa conversa, né, se amplie em outros movimentos e em outros momentos, para que possamos juntos, com a formalização dessa portaria, desse decreto, eu acho que aí nós já vamos começar, não é, Helena, a montar os grupos e a nos debruçarmos sobre uma proposta que será, sem dúvida, discutido com todas as instâncias que pensam, que se preocupam e, principalmente, que são também responsáveis pela formação desses médicos no nosso país. Então, eu queria ver se o Elvésio já chegou, para que ele também completasse a nossa colocação, e agradecer mais uma vez e dizer que é um imenso prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, professora Isabela Pinto. Secretária de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. Muito obrigado pela participação e pela colocação. Nós vamos seguir adiante, lembrando que às 18 horas nós vamos ter amplo espaço para discussões. Se, porventura, alguma entidade não conseguir falar agora, vai falar nas 18 horas. Convido agora o representante do Conselho Federal de Medicina, doutor Alcindo Serchi Neto, para fazer sua apresentação sobre a visão do CFM. O senhor pode falar lá do púlpito, se quiser, tem um bom microfone. Tem. Já mandei. A gente podia projetar os slides. Bom, queria convidar o professor Milton Arruda também, já para tomar assento à mesa, o professor Silvio Peçanha também, para quando tiver suas falas. Nós estamos perdendo um pouquinho de tempo aqui para ajeitar, ótimo. Se quem não conseguir falar agora, vai falar às 18 horas. Pode sentar um de cada lado para distribuir bem a mesa. Obrigado, Silvio. bom, Doutor Alcindo, com a palavra. muito obrigado. Cumprimento na pessoa do doutor Francisco Sampaio, a todos e à mesa, e agradeço pela oportunidade de estar aqui representando o Conselho Federal de Medicina, em nome do nosso presidente, professor José Irangalo, que não pôde estar presente, mas conversamos sobre a importância de estar aqui, é uma honra estar aqui nessa casa também. Me sinto muito à vontade de falar em relação à educação médica, porque eu sou professor há 17 anos da Universidade Estadual de Londrina também, atuei na antiga ABEM como aluno, lá quando se começou a pensar em qualidade de ensino médico. Lá estávamos reclamando que tínhamos 96 faculdades de medicina. Eu era acadêmico do 3º ano da Faculdade de Medicina da UEL. E de lá para cá eu trabalho bastante nessa questão do ensino médico. Acho que é algo muito importante, tem muito a ver com o Conselho Federal de Medicina. Vou procurar me ater ao tempo que me foi dado, que são 10 minutos. Talvez eu passe 1 ou 2 minutos no máximo. Mas eu inicio aqui com os senhores, relembrando a função do Conselho Federal de Medicina e reafirmando que o Conselho Federal de Medicina, o CFM, é um dos atores que precisa participar da questão da regulação do ensino médico no Brasil. Dentre nossa missão, né, além da disciplinar o exercício da medicina, de zelar pelas boas práticas da profissão, e também proteger a sociedade, né, de equívocos de assistência médica, assistência ou precarização do sistema da saúde. Para que isso aconteça, é indispensável que a formação do médico
seja adequada. Então, para nós cumprirmos nossa missão como Conselho Federal, é importante também, claro, participarmos das discussões, dos debates e das iniciativas em regular cursos de medicina no que tange à qualidade. A professora Heloísa, né? Helena, desculpe, professora Helena, não conhecia, ela disse para a gente um panorama muito importante do crescimento das escolas médicas do ponto de vista quantitativo. E realmente nós concordamos em relação à moratória que ela não foi talvez uma política mais apropriada no sentido de reduzir o número de médicos e aumentar a qualidade da formação médica, né? Mas o importante é que, do ponto de vista do CFM, a condição importante também para as práticas médicas, as melhores práticas médicas, é que elas sejam universais. Então, já iniciando pela nossa visão, nós entendemos que o médico é único. Não importa onde ele atende, na saúde pública, na saúde particular, convênios, enfim. Qualquer local, cenário de atuação médica, ele deve ter uma qualidade técnica, porque a nossa população merece uma qualidade técnica, independente do local de atendimento, da complexidade do atendimento. Mesmo porque esse atendimento universal, ele gera segurança para a nossa população. Então, o que nós estamos falando aqui, na regulação de escolas médicas, não é apenas de aumentar o quantitativo de médicos, mas de preservar uma qualidade mínima da atenção à saúde para qualquer indivíduo da nossa sociedade. Então, por conta disso, da nossa própria missão, o CFM é um dos atores que devem estar envolvidos no processo regulatório e nós teremos o máximo prazer de contribuir dentro do que nos compete, né? E escutarmos, propormos e chegarmos a consensos. E não há dúvida nenhuma de que o aspecto regulatório, o marco legal da regulação das escolas médicas é atribuição do MEC. Não, nenhum momento se questiona isso, né? Qualquer atitude que tomamos no Conselho não é no sentido de pôr em xeque este marco legal. Pelo contrário, é de apoiar com iniciativas, apoiar com ideias que vêm dos próprios médicos, porque o Conselho Federal de Medicina é a casa dos médicos também, né? Então, não há dúvida em relação à atribuição legal, e também não há dúvida que a política de regulação de cursos de medicina, ela é extremamente necessária. Todo mundo regula a profissão médica, não é só o Brasil. E a regulação da formação médica, da distribuição do médico, ela tem um contexto também de formação de recursos humanos, e isso também falamos sempre a mesma língua. Critérios de autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento precisam ser melhorados. Esta é a nossa visão. Não se trata apenas de aumentar quantitativamente os médicos, mas também qualitativamente. Para se abrir faculdade de medicina, talvez precisemos discutir no sentido de propor a séries, ao MEC, os sinais, parâmetros mais atrelados a uma realidade de formação do médico que a gente quer, um médico de qualidade, que possa atender a população em todos os cenários de prática médica. Quais são as estratégias internas que fazemos lá no Conselho Federal de Medicina? Nós temos a Comissão de Ensino Médico, que está à disposição do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, nessa discussão. Lá é onde discutimos resoluções do Conselho, pareceres, fóruns, inclusive do ano passado foi sobre residência médica, o qual concordamos que é um gargalo que precisa também ser acessado, né? A formação dos residentes e várias outras questões relacionadas ao residente no sentido de, inclusive, fixar especialistas em locais mais distantes, que é uma outra problemática que precisamos enfrentar, assessoramento e resposta a consultas de médicos e a próprias instituições relacionadas à educação médica e ensino médico em geral. Temos também criado, agora, o ano passado, um departamento de acreditação. O professor Milton vai falar sobre isso, que também entendemos que é muito importante, que é o SAEME, e que ele não se sobrepõe à questão da regulação legal. Ele também não é um instrumento de ranqueamento de escolas médicas, mas de qualificação, de dar, através de instrumentos validados internacionalmente,
a chancela de que aquela escola médica ela tem um currículo mínimo, uma inserção mínima e docentes mínimos para que ela seja reconhecida com um parâmetro internacional de formação de um médico. Não estamos falando do médico especialista, do supermédico. É um médico que consiga dar conta dos problemas de onde ele estiver inserido, seja atenção primária, secundária ou terciária. Nada de Harvard, não é isso, tá? Mas é uma acreditação mínima de que aquela instituição, ela preza pela comunidade, ela preza pelos estudantes, pelos professores e pelo currículo médico mínimo. E parcerias com instituições para contribuir com o processo regulatório. Temos alguma experiência, mas, às vezes, a gente gostaria de ser um pouco mais ouvido, preciso dizer. Por exemplo, a criação da Comissão Interministerial, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, entendemos como um fato extremamente relevante de articulação dos dois ministérios, que são extremamente importantes na formação médica, mas sentimos um pouco de falta de instituições externas, como o CFM, a AMB, nem que seja numa posição de consultoria ou de auxílio. E a nossa visão em relação à moratória é que, já foi falado, não surtiu efeito. Ao contrário, né? A intenção foi boa, mas, infelizmente, o efeito esperado foi contrário, porque com a moratória nós acabamos delegando ao judiciário que ele regulasse as escolas médicas, permitisse a abertura de escolas médicas de uma forma precária. Porque, de fato, o que já foi dito aqui, existe algo que nos une a todos, que é a qualidade do ensino médico. Acho que nenhum médico, em qualquer cargo que esteja, em qualquer ministério ou em qualquer governo, ele vai dizer que não quer formar ele concorda que nós precisamos formar recursos humanos adequados para a sociedade. Então, nós precisamos aproveitar esse ponto que nos une e, de fato, sentar na mesa, ver o que é viável, o que não é viável e construir saídas, porque estamos muito preocupados com a formação do médico brasileiro, muito preocupados, porque a quantidade é exponencial e a qualidade, infelizmente, ela não seguiu esta métrica. Então, em relação a sugestões, por exemplo, o instrumento de abertura de escolas médicas fica aqui como visão, sugestão, bem discutido. Ele precisa ser exclusivo para escolas médicas. O instrumento que a gente utiliza é para qualquer abertura de curso. Tem que se respeitar as particularidades do ensino da medicina. Ela não é melhor, ela não é pior, ela é diferente. Ela é diferente e precisa ser respeitada, né? Porque é uma responsabilidade muito grande colocar aí no mercado um médico que não tem uma formação mínima. Por exemplo, questões que foram discutidas extensamente na portaria 1061/2022, que foi revogada para um melhor estudo, mas essa portaria era a solução e a visão em relação à moratória que vai se extinguir agora em abril. Era uma solução viável. Nós também entendemos que não adianta você proibir numa democracia, na nossa Constituição, mas a gente pode colocar parâmetros para que a abertura de escolas seja não dificultada no sentido de não quero, mas assim, que seja de qualidade, né? Por exemplo, essas novas escolas que abriram na judicialização, elas utilizam o mesmo leito, né, para justificar 3, 4 escolas diferentes, computam o mesmo leito de ensino para que ela tenha o mínimo de leitos para se justificar a sua abertura. Ora, aí a gente tem situações como nós tivemos agora recentemente, os senhores devem ter acompanhado, né? Uma grande escola da cidade de São Paulo, onde os internos fizeram um movimento na internet, de vídeo, e chegou isso ao CFM, reivindicando seu internato, porque não tem campo de estágio, porque o mesmo campo de estágio é utilizado por várias outras faculdades de medicina, né? Então, a questão do número de leitos, medicina precisa de doente, precisa de gente, precisa de comunidade, precisa de leito, precisa de hospital também. Pode ser não uma medicina de especialista, mas precisa de urgência e emergência. Nós precisamos do paciente para os estudantes aprenderem. Então, não adianta a gente ter leitos que ou são disputados por 5 ou 6 faculdades, ou que são leitos vazios.
São leitos que não são ocupados. Existe leito no levantamento que foi feito, aonde 50% do período de um ano, ele estava vazio, estava computado para uma faculdade de ensino médio. Então, isso tem que ser levado em consideração nos instrumentos de abertura de faculdades de medicina, né? Campos de estágio em outras cidades, ora, é bonito a gente ter um campo de estágio em outra cidade, mas o aluno não chega lá. O aluno não consegue chegar, tem dificuldade, ou esses leitos são inexistentes, ou eles são utilizados para outras faculdades de medicina. E a faculdade de medicina ou a escola tem que servir a comunidade, não o dono da faculdade. Essas são coisas importantes que têm que ser avaliadas em um instrumento de avaliação para autorização de escolas médicas, na nossa visão. Chamamento público é muito bom, professora. Chamamento público, que tem na Lei dos Mais Médicos, de 2013, foi uma ideia boa, porque ele acaba levando em consideração, de fato, recursos humanos, fixação de médico daquela região. No entanto, ele não pode ter viés político. Ele tem que ser extremamente técnico, porque senão o chamamento público com viés político acaba gerando o mesmo problema. E, por fim, aqui na nossa visão, entendemos que essa proliferação que já aconteceu, disse para os senhores, né, lá em 1993, eu reclamava como estudante de 93 escolas de medicina, e hoje a gente tem 4 vezes mais, 3 vezes mais praticamente. Entendemos que o exame de proficiência é algo que precisa ser discutido, tá? O exame de proficiência médica, de uma maneira de garantir qualidade da formação para a população, mas que não prejudique o aluno. Metodologia de progresso, não um teste único, transversal ao final, não é isso, mas uma progressão de avaliação do conhecimento para que isso sirva e seja como um fator de punibilidade das próprias faculdades, que elas precisam investir em qualidade de educação para esses nossos alunos. Tá? Então, estou aqui para somar, contribuir de maneira propositiva, de maneira proativa, deixando qualquer tipo de viés político de lado, né? E entendendo que nosso único dogma do Conselho Federal de Medicina é que nós não nos distanciamos da missão de que quantidade não é qualidade. É isso que eu gostaria de falar. Agradeço o tempo e a atenção e boa tarde a todos. Obrigado, doutor Alcino Sérgio. Ainda temos tempo para a MB nesse primeiro módulo. Eu convido, então, nosso estimado doutor César Eduardo Fernandes para falar. Pode falar daqui, César, se quiser. Prefere lá, ótimo. Boa tarde a todos os presentes. Eu quero agradecer a enorme honra de estar presente aqui na Academia Nacional de Medicina. Essa casa centenária, tradicional, né? Realmente é motivo de grande honra estar aqui presente para falar de um tema que é um tema extremamente relevante nos dias atuais para nós médicos, que temos como preocupação primeira o atendimento competente, acolhedor, exitoso da nossa população. Quero agradecer esse convite ao presidente Francisco Sampaio e também aos moderadores e organizadores desse evento, querido professor Giovanni Serri, professores Maciel e Fiorelli, em nome dos quais cumprimento todos os demais componentes da mesa. Registrar a satisfação de aqui rever amigos queridos, a exemplo do professor Zé Luiz Gomes do Amaral, nosso ex-presidente da Associação Médica Brasileira e amigo querido.
O tema aqui começa com reflexões. Tá? Então, nós vamos aqui fazer reflexões. Reflexões sobre os aspectos regulatórios dos cursos de medicina. E por que precisamos fazer reflexões? Muito provavelmente porque temos muita insegurança sobre a competência desses cursos de medicina em dar seguimento à sua missão, qual seja a de entregar médicos bem formados para o atendimento da população. Né? Nós saímos de uma condição, 3 décadas atrás, 4 décadas atrás, ou para falar do meu tempo, em que era estudante de medicina, que já vão para quase 5 décadas, né, em que nós tínhamos absoluta convicção de que os egressos dos cursos de medicina, os médicos se formavam, então, eram médicos bem preparados, consoante os conhecimentos de então, saíam com aqueles conhecimentos necessários naquele momento, com boa formação, com a competência necessária adquirida, com as habilidades adquiridas, para que ele pudesse, então, atender a população do nosso país. Né? Passamos daqueles tempos para uma situação atual em que nós estamos, naquela época havia uma precariedade de vagas, o curso era muito elitizado, né? E poucos poderiam ter acesso, e nós não tínhamos uma formação de médicos que pudesse ser suficiente para atender a nossa população. Né? Nos equivocamos em muitos momentos, achando que a nossa questão era apenas de formar mais médicos, de ter um número maior de médicos. Se você for perguntar para a população, e para muitos gestores de saúde pública e privada, o que eles querem, certamente eles vão dizer, não, eu quero mais médicos. Ninguém se preocupa, ninguém não é correto, mas boa parte dos gestores, né, públicos e privados, não se preocupam em colocar um qualificativo nesses médicos. Eu quero mais médicos que sejam competentes e que sejam resolutivos, né? Porque é isso que nós queremos, médicos competentes e médicos resolutivos. Né? E é nesse sentido que nós precisamos fazer reflexão. Né? Vejam, os números que aqui foram mostrados, né, eles causam profunda preocupação em cada um de nós. Nós tínhamos, até 2013, algo em torno como metade das escolas que nós temos hoje. Hoje nós temos 390 escolas médicas. Isso foi apurado na última demografia médica, que foi feito pelo professor Mário Schaeffer, da Faculdade de Medicina da USP, em parceria com a Associação Médica Brasileira. Nos orgulha muito ouvir aqui inúmeras citações dessa demografia médica, porque ela cumpre com o seu propósito, qual seja, de instrumentar as pessoas que têm interesse nesse assunto a lá buscar dados para fazer as suas correlações e para dali tirar conclusões. Né? Então, nós temos hoje 390 escolas médicas, em 2013, portanto, estamos voltando uma década, tínhamos metade dessas escolas. Depois da moratória, nós tivemos, antes da moratória, 2013 até a moratória, em 2018, nós tivemos, segundo dados que nos foi apresentado aqui agora pela doutora Helena, nós aumentamos 114 novas escolas médicas. E depois da moratória, mais 67, né? Ou seja, 181 escolas nós fizemos de 2013 para cá, em 10 anos. Em 10 anos, nós duplicamos o número de escolas médicas. E a pergunta que cada um de nós faz, isso resolveu o nosso problema? Se o nosso problema fosse de mais médicos, estaria resolvido. Também disse a doutora Helena, né, que a demografia médica mostrou que o número per capita de médicos que nós temos no Brasil é de 2,60. Né? Quem está do nosso lado? Se vocês olharem lá, pareado, do nosso lado esquerdo tem Japão, 2,60 médicos por 1.000 habitantes. Do lado esquerdo tem Estados Unidos, 2,64. Vocês estão de convicto tão bonito na foto, né? Nós temos tantos médicos quanto tem os Estados Unidos e quanto tem o Japão, né? Mas o nosso problema de saúde é muito diferente do desses países. Por quais razões? Uma das razões básicas, primeiro eu não estou falando de formação, eu vou deixar a formação para falar no final. Né? Eu estou falando de número de médicos agora. Primeiro, porque nós temos uma distribuição, como aqui já foi colocada, muito concentrada nos grandes centros. Se nós pegamos as cidades acima de 500 mil habitantes, nessas cidades, acima de 500 mil habitantes, vive 32% da população. 32% da população. E nós temos 67% dos médicos brasileiros atendendo essa população. 61%, desculpe. Né? Se eu pegar as cidades abaixo de 50 mil, também vive o mesmo número
31% da população vive nesses municípios abaixo de 50 mil, né? E lá nós temos 8% dos médicos. E nas cidades menores, pior, aquelas menores ainda, estou estratificando de 50 mil para baixo. 50 mil, eu tenho 45 mil, 40, 5 mil, 2 mil habitantes. Não é? Claro que nas de 50 mil é melhor do que nas de menos de 5 mil, por exemplo, né? Embora a gente não tenha essa estratificação para aqui comparar. Mas mostra claramente que é uma preferência do médico em ficar nos grandes centros. E a política dos mais médicos se equivocou ao imaginar de que você formando o indivíduo nas proximidades dos centros carentes, você teria a segurança de que lá eles ficassem. Não, grande equívoco, eles se formam lá e de lá migram para os grandes centros. Então, não é essa a solução do problema, né? Se nós vamos pensar em reflexões sobre a regulamentação, sobre os aspectos regulatórios do curso de medicina, não é abrir novas escolas, não é pulverizar escolas Brasil afora, né? Nós temos que pensar em outras alternativas, né? Que para mim só tem uma: carreira de Estado, né, para aquelas atividades que são básicas para a atenção primária de saúde. Qualquer outra política, a meu juízo, é uma política de remendos. Isso não é política de governo, não pode ser política de governo. Eu não duvido da intenção de nenhum governo. E aqui não tem, quando eu falo, eu procuro me despir de qualquer convicção ideológica, de qualquer convicção político-partidária. Aqui, nós médicos temos que olhar claramente, o nosso partido é o partido da boa assistência do paciente, da boa assistência da população. Então, isso não pode ser política de governo, por melhor intenção, né, que esses governos possam ter, né? Porque isso muda de governo para governo. Nós temos que ter uma política de Estado, né? E a carreira de médico do Estado está parado no Legislativo há mais de 20 anos, com apensos ao projeto original de mais de 20 apensos, e ninguém tira aquilo da gaveta, né? Com vários argumentos, né? Todos eles, a meu juízo, frágeis, né? Porque ora falta recurso, ora falta temor de que isso não seja aprovado, e por aí vai, né? E vocês viram também um fato aqui que é muito preocupante, né? Os cursos de medicina viraram commodities. Os cursos de medicina viraram commodities, tem valor. Cada vaga tem um valor. Alguns falam que uma vaga custa 2 milhões de reais, alguns falam que custa 2,5 milhões de reais. Uma faculdade de medicina que tenha 100 vagas, né? Ela custa 250 milhões de reais. 250 milhões de reais. Hoje, uma estrutura acadêmica universitária, ela precisa ter um curso de medicina, porque os demais cursos são cursos que cobram quanto? Olha as propagandas que a gente vê aos borbotões nas televisões. Um curso de pedagogia cobra 250 reais por mês, né? Um curso de direito cobra 600 reais por mês. Um curso de medicina, não. De 8 mil reais a 15 mil reais. Então, é algo que pode ser extremamente vantajoso do ponto de vista financeiro dessas instituições. Então, virou uma commodity. Penso eu também um outro ponto que tem a ver com a regulação, que é o seguinte: quem deve conceder a abertura de novas escolas de medicina, o aumento de vagas, né, nas faculdades existentes, isso é o governo. O Ministério da Educação e Cultura, né, tem que ter um arcabouço regulatório para isso, né? Havia uma proposta engendrada no governo anterior, do qual participaram várias instituições, a AMB esteve lá presente nas séries. E se aquilo foi bom ou ruim, claro, tudo pode ser melhorado. Então, eu acho até legítimo que esse governo possa provisoriamente parar aquilo, para ter tempo de analisar, né, para voltar a editar, mas nós precisamos editar a regulamentação, né, das escolas de medicina, para saber, essa regulamentação tem que atender fundamentalmente a qual médico nós queremos para esse país. Qual é o médico que nos interessa? Queremos formar quem? O nosso curso é um curso terminal, ou seja, o médico que formou no curso de medicina, ele pode, só tendo formado com 6 anos, ele já está autorizado a atender a população? É um curso terminal. O médico que ali formou, sim, no Brasil é um curso terminal, diferente de outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, não. O indivíduo que termina lá, ele está obrigado, ele recebe um registro provisório para que ele faça a residência, só depois é que ele, então, será reconhecido como médico. Quem regula isso lá nos Estados Unidos?
o governo regula a concessão de vagas, de cursos. Porém, e aí eu acho que vale essa reflexão de cada um de nós. Quem avalia o médico recém-formado, quem avalia o especialista, não é mais o governo, é um exame de pares. É um exame de pares. Porque não pode alguém que regulamenta, né, que faz a concessão, que permite a concessão, né, fiscaliza a concessão, permite com que o aluno se forme, ele próprio vai avaliar tudo que ele autorizou, ele fiscalizou e ele legitimou. Não pode. Tem que ser uma avaliação, a meu juízo, absolutamente independente, como, por exemplo, fazem os americanos. E isso eu acho que vale não só para o egresso de medicina, vale também para o egresso da residência médica. Você tem residência médica hoje de qualquer especialidade excepcional. Existem vários centros formadores excepcionais, mas vocês têm centros precários. Todo mundo pega lá o seu certificado de conclusão da residência, vai no seu Conselho Regional de Medicina e obtém o seu título de especialista. Entretanto, quando esse mesmo aluno, esse mesmo ex-residente que recebeu o seu título de especialista, busca o reconhecimento de pares pela sua sociedade de especialidade AMB, apenas 40% consegue. Ou seja, né, há um gap aí que nós precisamos pensar a respeito. Então, eu acho que os agentes que devem participar dessa regulação não são apenas agentes estatais. Tem que ter agentes independentes que participam dessa regulação. São reflexões que eu estou trazendo para vocês aqui em respeito ao tema que nós estamos tratando com os senhores. Pois bem, por fim, para concluir, quem somos nós, Associação Médica Brasileira? Todos vocês, acho que, de uma forma ou outra, conhecem a Associação Médica Brasileira. Nós temos um corpo em que temos 54 sociedades de especialidades, que emitem 55 títulos de especialista, porque a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular emite o título de angiologista e de cirurgia vascular. Então, nós temos 54 sociedades de especialidade e 27 federadas, né, espalhadas no Brasil todo. A Associação Médica Brasileira é de associação voluntária. Ninguém é obrigado a ser associado da Associação Médica Brasileira ou das suas federadas ou das suas sociedades de especialidade. Mas o nosso corpo, juntando a sociedade de especialidade e as nossas federadas, nós temos aproximadamente 250 mil médicos que estão ligados à Associação Médica Brasileira. Uma peculiaridade, a sociedade de especialidade, elas têm no seu bojo, né, certamente, as cabeças pensantes, acadêmicas ou não, as principais do Brasil dentro da sociedade de especialidade. Então, o saber específico da sociedade de especialidade está bem cristalizado dentro da AMB. Com essa importante massa crítica, eu acho que a AMB pode contribuir sobremaneira, né, para que nós procuremos esmerar ajudar em aperfeiçoar essa regulamentação. Por fim, agora sim, concluindo, sobre o programa Mais Médicos reeditado nesta segunda-feira, né? Todos nós reconhecemos a carência de médicos, áreas brancas assistenciais e difícil provimento de médicos, né? Nós achamos que todos nós devemos contribuir com ideias, né, para aperfeiçoar e para ajudar nesse provisionamento de médicos. Mas quero manifestar uma grande preocupação que nós temos. Eu tive a oportunidade de expressar isso quando eu tive com a ministra da Saúde, e ela respeitosamente entendeu as razões da minha fala, dizendo a ela que eu tinha preocupação de que se trouxessem médicos para trabalhar aqui no Brasil, sem que necessariamente passassem pelo processo de revalida. Isso me traz enorme preocupação e parece que esse é um pensamento conjunto de médicos. Nós todos temos que contribuir com o Ministério da Saúde para ajudá-los a encontrar alternativas que prescindam de trazer médicos não formados no Brasil, médicos formados no exterior, sejam brasileiros formados no exterior, ou sejam de outras nacionalidades, para que, quando aqui aportem para trabalhar com médicos, por qualquer período, devam ter os seus diplomas revalidados, isso pensando no paciente. Pensando no paciente. É para ele a razão de ser do nosso trabalho e da formação de médicos que temos que fazer. Obrigado pela atenção de vocês.
Obrigado. Obrigado, doutor César Eduardo Fernandes, presidente da MB. Nós temos, então, ainda 10 minutos. Eu vou convidar a doutora Denise Erd, que vai nos falar em nome da ABEM. Por favor, doutora Denise, com a palavra, 10 minutos. Muito obrigado. Eu vou iniciar agradecendo o convite em nome do nosso presidente, professor Sandro Schreiber de Oliveira, cumprimentar, na figura do nosso presidente Francisco Sampaio, todos os presentes à mesa, parabenizar a iniciativa e agradecer os que me antecederam, que já anteciparam muitas das reflexões que são significativas. Quero começar dizendo do orgulho de fazer parte de uma associação que completa 60 anos e que, nesse aniversário de 60 anos, reviu sua história, trazendo a importância dessa arena política de debate. E, nesse sentido, já trazer uma contribuição da história da ABEM na nossa reflexão. Quando pensamos em marcos regulatórios das escolas médicas, talvez tenhamos que pensar, como todos estão trazendo, em atributos e desafios mais amplos que dizem respeito à educação médica. E assim foi a história da ABEM. Ela começa como uma associação de escolas médicas e, 13 anos depois da sua existência, ela se reconhece como uma associação de educação médica, ampliando, assim, o seu foco de atuação e de preocupação. Nessa trajetória, a missão significativa da ABEM é desenvolver a educação médica, colocando para a sociedade profissionais competentes para atender às necessidades de saúde da população, com vistas a uma sociedade mais justa e igualitária. Então, se há uma segunda reflexão que precisamos fazer, talvez seja essa. Para quem estamos formando os médicos das nossas escolas e qual o impacto que esperamos na atuação deles nos seus campos respectivos de atuação e de especialidade. Também, talvez seja importante trazer uma reflexão em relação à competência da regulação. Acho que nenhum de nós discorda que essa é uma competência do Estado brasileiro, de um Estado brasileiro democrático, que precisa ouvir a sua sociedade e precisa trabalhar de forma dinâmica com essa sociedade. Também nos arquivos da ABEM, a gente encontra, desde a sua fundação em 1962, a preocupação com o número de escolas, em diferentes momentos. Não é por outra razão que, em 1991, se constitui a SINAEM, a Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação das Escolas Médicas, com parceria com muitas entidades aqui presentes nesse momento. Então, é uma regulação do Estado com participação da sociedade. E pensando, né, na participação da sociedade, para que a gente alcance uma coerência de formação para atender os diferentes Brasis que existem dentro do nosso país e para trazer uma coerência com a escolha que fizemos do nosso Sistema Único de Saúde, que é um sistema distinto e próprio e diferente de todos os outros. Nesse sentido, eu trago mais uma reflexão, como foi solicitado. Nós tendemos a nos comparar com outros países, né? Um indicador que a gente sempre traz é o número de médicos por 1.000 habitantes, muitas vezes nos guiamos pelo número de escolas, mas talvez os números, em algum momento, não nos tragam todas as respostas que precisamos. Um país que tem um número acima do nosso, a Inglaterra, 2,7 médicos por 1.000 habitantes, tem um sistema universal, mas havemos de concordar que não é possível comparar a Inglaterra enquanto país, enquanto sua população, suas necessidades, nem mesmo o seu sistema de saúde, porque o Brasil tem o maior sistema universal de saúde do mundo. Então, de certa forma,
os números que se apresentam para nós não nos atendem, não nos vestem bem. Talvez precisemos avançar nas pesquisas para encontrar números que sejam mais adequados. Assim também o número de escolas. Embora sejamos, né, nesse momento, o segundo país com maior número de escolas, não somos o segundo país com maior número de vagas. Há países com menos escolas e mais vagas oferecidas. Então, talvez a gente também precise encontrar outras formas de tratar esses números. Uma outra questão que se coloca, a regulação é do Estado, e o Estado não pode, não deve abrir mão dessa regulação, e ela deve ser oportuna e contínua. E aqui eu trago uma reflexão do momento histórico bem recente, todos nós falamos da portaria de 2018, de uma suposta moratória. Vamos entender que ela é suposta mesmo. Se ela não travou o sistema de abertura de escolas, é porque não houve intenção que isso acontecesse. Embora haja um texto legal, essa portaria considerava imediatamente a constituição de um grupo de trabalho no mês seguinte da sua implantação, para acompanhar e encontrar indicadores que pudessem nos favorecer no sentido de identificar o que estava acontecendo. Vamos combinar que 50 meses se passaram da edição da portaria para que fôssemos chamados, as entidades, muitas aqui presentes, CFM, AMB, ABEM, embora tenham ido ativamente no Ministério da Educação buscar uma discussão sobre esse debate, apenas 50 meses depois de editada a portaria, fomos chamados para, então, discutir em 5 meses questões que são importantíssimas e estratégicas e que falam não só da educação dos nossos médicos, mas da saúde da população. Então, é a obrigação do Estado, que não pode ser delegada ao judiciário, que é, entre aspas, vou usar um adjetivo bem gentil, muito sensível à questão das aberturas de escola médica, e, por isso, ouvimos as diversas liminares que temos aí em andamento. Trazendo mais uma questão dos aspectos regulatórios, uma pergunta que precisamos nos fazer é para atender à necessidade de quem? E aí eu vou trazer 3 momentos da nossa história, quando, em 1808, as 2 primeiras escolas foram abertas. A necessidade para a abertura dessas escolas certamente não era a saúde da população, e sim a necessidade da Corte Real, que se transferia para o Rio de Janeiro e que precisava, então, no nosso país, fazer a formação dos seus familiares, né? E trazer uma formação para atender a essa própria corte que aqui estava. Temos um outro período, né, de ampliação de escolas, na década de 60, quando um número... talvez ali tenhamos virado a página, né, com o maior número de escolas privadas em relação às escolas públicas, mas, mais uma vez, a abertura dessas escolas não estava relacionada às necessidades das pessoas. Nós tínhamos a maior parte da população sem carteira assinada, sem acesso à saúde e tendo seus cuidados de saúde na mão de instituições de caridade. A que interesse, então, essas escolas atendiam? Ao interesse do mercado. Chegamos em 1988 com a Constituição Cidadã, que define que saúde e educação são direitos dos cidadãos e deveres do Estado, e no seu artigo 200 nos diz que cabe ao SUS ordenar a formação de recursos humanos na saúde. Bem, se atendermos aos textos legais, sabemos a quem a abertura de escolas deve atender, as necessidades de saúde da população. Mas, nesse sentido, nem sempre alcançamos o resultado que desejávamos com a nossa Constituição. Então, pensando um pouco na contribuição em relação ao que precisa acontecer para a regulação, precisa ser uma regulação própria do Estado, sem ser terceirizada ao nosso judiciário, sem haver supostas moratórias, com a participação da nossa sociedade organizada, Conselho Nacional de Saúde, CONAS, CONASEM, Ministério da Saúde, todas as entidades aqui presentes e citadas. Não podemos esquecer da contribuição dos estudantes nesse processo,
e aí sinalizando a importância do trabalho, da reflexão e da contribuição do Diretório Nacional de Estudantes de Medicina, que também deve ser ouvido nas situações de definição. Bom, escolas devem atender às necessidades da população, formar de forma coerente os profissionais para o SUS e olhando para que diretrizes? As diretrizes curriculares nacionais construídas por todos nós. E aqui, nesse momento, destacando, vamos fazer 10 anos de diretrizes de 2014, antes que a gente pense em modificá-las, alterá-las, sugerir coisas, precisamos ter um trabalho sério de análise da implantação dessas diretrizes nas nossas escolas, sem pensar apenas nas escolas que estão sendo abertas. As escolas que já existem estão conseguindo efetivamente implantar as diretrizes, atender às orientações para alcançar as necessidades de saúde da população? Essa é uma questão muito relevante nesse momento. Na ausência de melhores critérios regulatórios, a ABEM entende que o chamamento por editais públicos é muito adequado ao atendimento das necessidades de saúde da população. Como disseram antes de mim, desde que isso aconteça com uma avaliação de estrutura e com o acompanhamento adequado. E aí aproveito para dizer que o instrumento de avaliação das escolas abertas em relação a mais médicos era muito mais extenso e criterioso do que os instrumentos do MEC, que hoje serviram de avaliação da abertura dessas últimas escolas que estamos ouvindo. Além disso, há muitas coisas interessantes na portaria 1061 que foi revogada. Não precisamos jogar o trabalho de construção dessa portaria totalmente fora, mas a gente precisa entender alguns passos que precisamos dar. Em relação, por exemplo, aos ambientes educacionais, a gente prefere esse termo a cenários de prática, porque a rede de saúde não é apenas cenário, ela é ativa nesse processo de formação. Em relação aos ambientes educacionais, precisamos de relações que considerem número de leitos, mas também o número de unidades de atenção primária e secundária de saúde, onde, segundo as diretrizes, uma parte importante da formação do profissional médico deve acontecer. E aí, construindo o que todos nós temos o sonho de ver, uma rede escola, que saúde e educação estejam integradas a partir da formação dos profissionais de saúde. É bom destacar que a portaria se remete e valoriza, por exemplo, o COAPS, a assinatura dos contratos organizativos, que tem o objetivo não só de organizar, como o colega do CFM nos disse, mas também de integrar todos os cursos que estão utilizando aquela rede local. Nós não tivemos uma progressão e um incentivo maior à assinatura dos COAPs, mas precisamos resgatar esse processo. Também é uma portaria que avança na valorização do educador que está no serviço, definindo, talvez num dos primeiros textos legais, a atribuição de um preceptor, o seu papel e a valorização da preceptoria. Esse é um avanço do texto legal da portaria que precisamos reforçar e garantir que seja preservado. A outra coisa que precisamos valorizar é a formação do corpo docente. Temos muitas escolas sendo abertas, mas, independente do número, temos escolas sendo abertas em locais onde não necessariamente já temos um corpo docente constituído. E ele precisa ser desenvolvido nas suas competências educacionais. E, para isso, vou me remeter à Política Nacional de Educação Permanente, de 2004, que tem exatamente esse objetivo, de, no espaço onde a educação e o cuidado em saúde acontecem, que possa haver reflexão sobre as práticas, a gestão, para que os processos educacionais e de cuidado possam ser aprimorados a partir daí. A política de educação permanente fala do valor da educação e do trabalho, e é ela que pode direcionar que tipo de formação precisa ser oferecida para aqueles docentes
recém-chegados nas escolas e até mesmo para o conjunto de profissionais de saúde que exercem a preceptoria. E eu vou terminar falando da valorização do educando. É muito importante que os marcos regulatórios não percam conquistas significativas, como, por exemplo, as políticas de ações afirmativas do nosso país, que, ao valorizar o estudante que chega ao curso e que é oriundo daquela região, é oriundo de uma escola pública, quando fazemos isso, além de cumprir o nosso papel de oferecer condições e oportunidades de crescimento, também estamos incentivando, e os estudos têm mostrado, que esses egressos fiquem no seu local de origem, porque tem um compromisso social com a comunidade que ali está. Então, as políticas de inclusão regional precisam ser mantidas e valorizadas em qualquer marco regulatório que venha a ser construído. Uma outra coisa importante é que a avaliação desse estudante não seja uma avaliação terminal. Sim, no nosso país, o curso de medicina é um curso terminal, mas a avaliação da qualidade desse egresso não pode ser terminal. Ela precisa ser uma avaliação progressiva ao longo do curso. E, nesse sentido, há uma lacuna no texto da Portaria 1061 e há uma lacuna também nas regulações até hoje. Tentamos, em algum momento, avançar em termos de uma avaliação seriada durante os cursos de medicina, em relação a uma política pública, mas isso não foi de sucesso até o momento, e precisa estar contido nos marcos regulatórios. E esse egresso não termina ali sua formação, embora o curso de medicina seja terminal. Ele vai desenvolver uma formação de especialista, e, para isso, precisamos garantir que as ações de incentivo à abertura de novas vagas de residência e a priorização de especialistas que estão faltando no nosso país, não faltam só médicos nas áreas mais remotas, faltam especialistas, e especialistas que são estratégicos para manter a saúde da população. Então, as vagas de residência precisam acompanhar esse processo. Nesse sentido, a articulação com a Comissão Nacional de Residência Médica é fundamental para que tenhamos sucesso. E vou finalizar, então, dizendo que a interface da formação não está dentro das salas de aula da escola, ela está na interação das escolas com os serviços de saúde, para que a gente consiga, de fato, oferecer um profissional que atenda, que cuide da população em todos os lugares onde ela habita, seja nas metrópoles, nas pequenas cidades, nas periferias, nas ruas, nas populações em situação de rua, nas florestas, nas beiras dos rios, em situação de urgência ou no cotidiano da sua vida. Nesse sentido, acho que todas as entidades presentes têm acordo. É esse profissional que precisamos formar. Então, a ABEM agradece o convite, está disponível para o diálogo e segue acompanhando as exposições a posteriori. Muito obrigada. Obrigado, doutora Denise Erd. Nós agora temos nosso intervalo e vamos, às 18 horas, retornar com o simpósio, vendo a visão das instituições de ensino superior públicas, com o professor Milton Arruda, a visão das instituições privadas, com o professor Silvio Peçanha. Vamos ouvir mais um representante do Ministério da Saúde, provavelmente do MEC também, e vamos ter amplo tempo bastante adequado para a discussão com os moderadores, Giovanni Cherry, Rui Maciel, Rossano Fiorelli e nossos acadêmicos da bancada. Muito obrigado por essa primeira parte tão instigante e retornamos às 18 horas. Todos estão convidados para um chá acadêmico aqui no nosso Salão Nobre.